nos convide, estaremos aí com você. Você vê o nosso endereço, está aí o e-mail, está aí o telefone, está aí o WhatsApp, é o mesmo telefone. Então entre em contato conosco e nós estaremos aí juntamente com você na sua igreja. Tem muita gente chamada aí por causa de dízimo, por causa de posição social. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que Deus escolhe, Ele mostra, é esse aqui. E Ele mostra como? Com sinais, prodígios e maravilhas. Essas coisas é Deus que mostra. Está confirmando o ministério. Não se confirma o ministério por posição social, por fortuna, por carro novo, por fazenda, por casa, por emprego, por posição política. Não. Não é assim que é confirmado o ministério. Ministério, quem escolhe, quem confirma, quem capacita é Deus. Aí os líderes vão apenas o quê? Aceitar o que Deus escolheu. Só isso. Então Paulo estava fazendo o quê? Estava confirmando o ministério de Timóteo. Ele diz, olha, você vai lutar as lutas que o Senhor já tinha dito para você que você vai lutar. O Senhor já falou antes. Paulo até chama a atenção também de Timóteo, diz, desperte o dom que há em ti, o qual te foi dado pela imposição das minhas mãos. Então, veja bem, Timóteo foi capacitado por Deus, foi já direcionado por Deus, já havia uma profecia de Deus falando a respeito dele, o que deveria fazer. Paulo estava então confirmando isso, colocando Timóteo para fazer aquilo que Deus mandou realmente Timóteo fazer. Então isso causaria o que em Timóteo? Causaria a ele coragem, né? Causaria nele aí um ímpeto para ele fazer a obra de Deus sem temor, sem ficar temendo os homens. Mas ele estava agradando a Deus e Deus cuidaria dele. Então ele teria que ter essa certeza sempre de que ele estava fazendo aquilo que Deus o orientou, que Deus o mandou, que Deus o comissionou, que Deus o capacitou para fazer. Tópico 2, a rejeição da fé e suas consequências. 1 Timóteo 1,5. Quem rejeita a fé não fingida e a boa consciência cristã colhe os resultados de sua má escolha. O resultado é um naufrágio na fé. Paulo toma como exemplo Himeneu e Alexandre, obreiros que entraram por este caminho. Quanto a Himeneu, sua postura é tão terrível que ele é citado em 2 Timóteo 2,17. Seu nome deriva de Himen, Deus do casamento, na mitologia grega. Não se sabe ao certo qual doutrina falsa ele semeava. Estudiosos dizem que ambos eram representantes do gnosticismo no meio da igreja de Éfeso. Com relação a Alexandre, aliado de Himeneu, na semeadura das falsas doutrinas, era tão pernicioso que Paulo considera desviado ou naufragado na fé. Sua influência era tão maliciosa que Paulo os entregou a Satanás para que aprendam a não blasfemar. 1 Timóteo 1,20. Que o Senhor livre sua igreja dos falsos mestres. Então Paulo fala aqui de uma fé não fingida e de uma consciência pura. Uma fé não fingida, quer dizer, uma fé que não é uma representação. Muita gente representa um papel de que tem fé e na verdade não tem. Por quê? Porque não existe comprovação de Deus dessa sua fé. É fácil saber. Ah, eu tenho fé que Jesus salva, que Ele cura, que Ele batiza, que Ele liberta. Então prove isso. Onde estão essas curas, esses batismos, essas libertações no seu ministério? Ah, não tem? Então você não tem fé, você é só conversa. Gente, o que tem de gente conversador, o que tem de gente que parece que ele tem uma fé tremenda, mas a sua vida ministerial prova exatamente o contrário. Tem tanta gente que diz que tem fé, mas está tão preocupado em enriquecer, porque não tem fé que Deus vai cuidar dele. É o tempo todo preocupado só em enriquecer, amontoando riqueza. Casas e mais casas, fazenda e mais fazenda, carro mais carro, casas e casas. É tanta coisa, vai acumulando, acumulando, acumulando. Por quê? Ai, o meu futuro, como é que vai ser? Vou passar fome. Não confia em Deus, não tem fé em Deus. Aí ensina que Jesus faz isso, faz aquilo. O ministério dele não tem nada, nenhuma demonstração do poder de Deus. Isso aí é uma fé fingida, uma fé só para ganhar dinheiro. Veja só, é muita gente assim.
E essas gentes aí que estão ensinando heresia, pregando coisa errada, fazendo a igreja ser dividida, essas coisas, olha o ministério dessas pessoas. Vê se tem confirmação de Deus nesses ministérios. Vê se realmente é coisa de Deus que está sendo feita. Não é, gente. Não é Deus. Não tem confirmação de Deus nesses ministérios. Não tem autoridade de Deus. Deus não está confirmando com sinais, prodígios e maravilhas o ministério dessas pessoas. Então a fé tem que ser não fingida e uma consciência pura. Ou seja, a intenção da pessoa sempre deve ser ajudar, deve ser fazer a obra de Deus, ganhar almas, o bem das pessoas serem curadas, serem libertas. O objetivo sempre tem que ser coisa boa. Tem que estar sempre pensando em coisa boa, pensando em Deus, nas coisas de Deus. Ocupar a sua mente para as coisas de Deus. Então a sua consciência vai ser pura, vai ser limpa diante de Deus. Deus sabe a sua intenção, o Espírito Santo está lá dentro de nós. Sabe os nossos pensamentos, nossas intenções. Então você tem que ter uma intenção boa, uma consciência pura sempre. E nós vamos conseguir isso sempre orando, estudando a palavra de Deus, jejuando, meditando aí na palavra de Deus, fazendo a obra de Deus, nos ocupando em fazer essa obra de Deus. Então aqui parece que Paulo cita os dois principais mestres que estavam ensinando aí heresias, que estavam prejudicando o bom andamento da igreja, que eram aí Himeneu e Alexandre, os dois principais. E ele cita por nome esses dois, para que todos aqueles que escutassem a leitura dessas cartas na igreja identificassem imediatamente essas duas pessoas, e essas duas pessoas aqui deveriam ser impedidas imediatamente de ensinar, de pregar, de fazer qualquer coisa na igreja, para não prejudicar mais ainda a igreja, mais do que já havia sido prejudicada. Então veja só que Paulo faz questão de identificar. Provavelmente esses dois eram itinerantes, que andavam para lá e para cá ensinando as igrejas, e ali dentro de Éfeso eles tinham então uma importância muito grande, eram conhecidos. E Paulo agora identifica por nome. Veja que agora não é mais falando a respeito de falsos mestres assim de maneira geral, mas agora ele identifica esses dois, diz principalmente esses dois, que devem ser evitados e devem ser colocados mesmo para fora, para não prejudicarem mais a igreja. Veja só que Paulo os entrega a Satanás, quer dizer que mandou discipliná-los mesmo, expulsá-los da igreja, porque eles causavam grande dano à igreja. Então nós vemos que Paulo dá a orientação que eles deveriam então ser excluídos realmente da igreja, e ele já fala logo: entreguei-os a Satanás. Paulo os chama de desviados, naufragados na fé, desviados. Quando fala entregar a Satanás, quer dizer exatamente expulsar mesmo, excluir da igreja. Vamos ver a conclusão. O cristianismo nasceu debaixo de perseguição e confronto com heresias e ensinos desvirtuados. Na consolidação de igrejas abertas em suas viagens missionárias, Paulo teve que oferecer resistência e ação decidida contra os lobos vorazes que haveriam de surgir até mesmo no seio das igrejas. Como no caso da igreja de Éfeso, com a graça de Deus e o apoio de homens fiéis como Timóteo e Tito, o apóstolo fez frente aos falsos mestres que se levantaram para prejudicar o trabalho iniciado e desenvolvido em muitas igrejas cristãs. A igreja nasceu debaixo de perseguição, tanto perseguição física quanto uma perseguição espiritual. Satanás sempre levantou aí falsos mestres, né? Não é que ele obrigou ou que ele mandou os demônios fazer, mas ele usou pessoas que estavam dispostas a fazer. Como é que ele achou essas pessoas? Pessoas que queriam enriquecer, principalmente. Ou pessoas que queriam ter aí posição social e tal. Então ele usa essas pessoas, ele manda os seus demônios agirem através dessas pessoas. E essas pessoas vão ensinar heresias, vão aí espalhar essas heresias e vão introduzir essas heresias na igreja para minar o trabalho da igreja, para atrapalhar o trabalho da igreja, para separar, dividir, para prejudicar o trabalho da igreja. Então são pessoas que por causa do coração mau, o desejo de enriquecimento, elas são usadas por demônios para prejudicar todo o trabalho da igreja. Então nós vemos que Paulo, através de Timóteo, de Tito, né, ele vai então colocá-los para combater essas heresias. Eles conseguiram
pelo menos fazer com que as igrejas na sua época continuassem funcionando. Mas, a partir do momento que esses homens que deram suas vidas para Deus, esses homens que não tinham interesse em enriquecimento, dirigiram a igreja continuou. Mas, com o passar do tempo, cada dia mais os homens que dirigiam a igreja eram mais interessados em apenas enriquecimento, em posição social. E foi então que as heresias tomaram de conta, e hoje, lá na Turquia, nessas igrejas, não tem nenhuma aberta mais, não existe mais. O país é islâmico e as igrejas fecharam tudo. Então, recapitulando aí, segunda lição, o que é o Evangelho da Graça? É o Evangelho libertador de Cristo. Como eram apresentadas as falsas doutrinas? Eram apresentadas como fábulas ou genealogias. De acordo com a lição, cite uma característica marcante do caráter de Paulo: sua gratidão a Cristo. O ministério de Timóteo havia sido confirmado mediante o quê? Havia sido confirmado por profecia. Segunda lição, qual é o resultado da rejeição à fé? O resultado é o naufrágio na fé. Vamos então à nossa oração. Depois nós traremos então a agenda onde nós estaremos e você nos convide para estarmos aí em sua igreja, estaremos aí com você. Vamos depois também ao questionário. Então vamos orar agora. Se você que está ouvindo a palavra de Deus, está assistindo, você deseja consertar sua vida diante de Deus, tomar novo rumo, não ser instrumento de Satanás, e você também que não é ainda um crente sincero, verdadeiro, não tem certeza da sua salvação, e você quer agora, a partir de agora, ter essa certeza que você é salvo pela graça de Deus, você não faz nada, nem fez nada para ser salvo, você só precisa acreditar. Jesus veio ao mundo, nasceu como homem, viveu como homem, levou os nossos pecados sobre ele na cruz do Calvário, morreu em nosso lugar, levando os nossos pecados, nossas dores e enfermidades. Então você recebe agora perdão pelos seus pecados. E você recebe também cura. Jesus levou tanto pecado como também dores e enfermidades na cruz do Calvário. Então receba agora essas três coisas agora. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus. Oh, regrata rustica for the hlau estesso forste cambenchai. Pai querido, ensina-nos a sermos cada dia mais gratos a Ti. Ensina-nos, Senhor, e ajuda-nos a crer na Tua misericórdia, no Teu amor, na Tua graça. Em nome de Jesus, salva, Senhor, agora aqueles que se arrependem, que se chegam a Ti. Em nome de Jesus, perdoa seus pecados, escreve seus nomes no livro da vida. Dá a eles a certeza da salvação. Em nome de Jesus, ajuda, Senhor, aqueles que se chegam a Ti agora, que estavam tentando se justificar diante de Ti, mas que agora creem que pela graça que eles receberam a salvação, o perdão, a misericórdia, e que agora querem Te servir em espírito e verdade, querem fazer a Tua obra por amor. Pai querido, em nome de Jesus, nós te pedimos também, cura, Senhor, agora, em nome de Jesus, manifesta a Tua cura, o Teu poder sobre cada uma dessas vidas que estão ouvindo, que estão assistindo agora. Ó Senhor, cura essas enfermidades, essas doenças. Jesus já levou na cruz do Calvário. Em nome de Jesus Cristo, eu expulso agora todo espírito maligno de enfermidade. Eu ministro agora cura sobre essas vidas. Solta essas vidas em nome de Jesus. Toda enfermidade, toda doença, solta agora, sai agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.